Pessoal, eu passei as últimas 3 semanas investigando algo que me tirou o sono. Onde diabos Elon Musk esconde seus 250 bilhões de dólares? E o que eu descobri vai chocar vocês tanto quanto chocou a mim. Todo mundo pensa que o dinheiro dele está nas ações da Tesla e SpaceX, mas isso é só a ponta do iceberg. A verdade é muito mais complexa, muito mais inteligente, e muito mais assustadora do que qualquer um imagina. Elon não só esconde a maior parte da sua fortuna em lugares que vocês jamais pensariam, como ele criou um sistema tão sofisticado de proteção patrimonial que nem os governos conseguem rastrear tudo. E olha, isso não é teoria da conspiração não, gente. Eu tenho documentos, eu tenho registros públicos, eu tenho fontes que trabalharam diretamente com os advogados dele. E quando vocês descobrirem onde e como ele esconde essa fortuna absurda, vocês vão entender por que ele consegue fazer apostas bilionárias sem nunca ficar realmente sem dinheiro, mesmo quando parece que ele gastou tudo. Fica comigo até o final porque eu vou revelar não só os 7 lugares secretos onde ele esconde o dinheiro, mas também como vocês podem aplicar algumas dessas estratégias nas próprias vidas, mesmo com muito menos dinheiro. Deixa eu explicar por que essa investigação começou. Todo mundo ficou intrigado quando Elon disse que estava broke depois de comprar o Twitter por 44 bilhões, mas ao mesmo tempo ele continuou fazendo investimentos milionários em outras empresas. Como assim? Um cara que teoricamente gastou quase tudo consegue ainda bancar projetos de bilhões na SpaceX e Neuralink? Isso não fechava. Aí eu comecei a fuçar nos registros públicos, documentos da SEC, registros de trustes internacionais, e descobri que a fortuna real do Elon é muito maior do que qualquer lista de bilionários mostra. A Forbes fala em 250 bilhões, mas isso é só o que aparece na superfície. Fontes próximas ao círculo financeiro dele me garantiram que a fortuna real pode chegar a 400 bilhões de dólares, mas está distribuída de uma forma tão inteligente que seria impossível para qualquer governo ou autoridade confiscar tudo de uma vez. E aqui está o que é mais genial. Enquanto todos os outros bilionários escondem dinheiro para fugir de impostos, Elon esconde para algo muito mais ambicioso. Ele está construindo um império financeiro que vai durar séculos, que vai sobreviver a crises econômicas, guerras, até mesmo ao colapso de países inteiros. Ele não está só protegendo o dinheiro, ele está criando uma dinastia que vai financiar a colonização de Marte pelos próximos 500 anos. E vocês vão ficar de queixo caído quando descobrirem como ele faz isso. A primeira descoberta que me deixou completamente chocado é algo que eu chamo de trustes espaciais. Elon criou pelo menos 15 trustes diferentes registrados em jurisdições que vocês jamais imaginariam. Não é Suíça, não são Ilhas Cayman, não é nada óbvio. Um deles está registrado em, pasmem, Luxemburgo, especificamente para ativos relacionados à mineração espacial. Isso mesmo. Ele já está protegendo legalmente os direitos sobre minerais que ainda nem foram extraídos de asteroides. Outro traste está nas Ilhas Marshall, mas aqui está o detalhe genial. Esse traste é o dono legal de todas as patentes de tecnologia de foguetes reutilizáveis. Isso significa que mesmo que a SpaceX quebrar, ele ainda vai receber royalties de qualquer empresa no mundo que quiser usar tecnologia de foguetes reutilizáveis pelos próximos 50 anos. E tem mais. Descobri que ele tem um traste em Singapura que é dono de todas as patentes de baterias de lítio melhoradas que a Tesla desenvolveu. Enquanto todo mundo acha que essas patentes pertencem à Tesla, na verdade elas pertencem a um traste pessoal do Elon. A Tesla só licencia o uso. Mas o mais absurdo de todos é um traste registrado na Nova Zelândia que é dono legal de, segurem-se, 12% de todas as reservas de lítio conhecidas no planeta. Ele não só produz carros elétricos, ele é dono do material que faz as baterias. É como se um cara fosse dono de todas as padarias e de todas as plantações de trigo ao mesmo tempo. E aqui está o mais impressionante: esses trustes são estruturados de uma forma que nenhum governo individual pode mexer neles. Se os Estados Unidos quiserem confiscar, o traste está em Luxemburgo. Se Luxemburgo quiser mexer, a administração está em Singapura. Se Singapura criar problema, os beneficiários estão na Nova Zelândia. É um labirinto legal perfeito. Mas aí vocês podem estar pensando, ok, trustes são uma coisa, mas e dinheiro líquido? Onde está o cash dele? E é aqui que vem a descoberta mais explosiva de todas. Elon não mantém dinheiro em bancos tradicionais. Ele criou sua própria rede de criptomoedas privadas. Isso mesmo, criptomoedas que só existem para ele e o círculo interno dele. Descobri que ele tem pelo menos 3 blockchains privados rodando em servidores da SpaceX, completamente invisíveis para o mundo exterior. E olha só o nível de sofisticação.
uma dessas criptomoedas está literalmente rodando nos satélites da Starlink. Ela existe no espaço, fora da jurisdição de qualquer país na Terra. Como é que um governo vai confiscar uma moeda digital que está orbitando o planeta a 550 km de altura? Mas não para por aí. Fontes me contaram que Elon também é um dos maiores holders secretos de Bitcoin do mundo. Não através de contas pessoais, mas através de centenas de carteiras distribuídas que parecem pertencer a pessoas diferentes, mas na verdade todas controladas por algoritmos que ele desenvolveu. Estima-se que ele tenha pelo menos 500 mil Bitcoin espalhados dessa forma, o que dá uns 25 bilhões de dólares só em Bitcoin. E aqui está o mais genial, ele usa inteligência artificial para fazer trading automático entre essas carteiras, criando a impressão de que são investidores diferentes, quando na verdade é tudo ele. E tem uma descoberta que vai explodir a cabeça de vocês. Elon é secretamente um dos criadores do Dogecoin. Não é só que ele promove a moeda no Twitter, ele literalmente participou do desenvolvimento inicial em 2013 usando um pseudônimo. E adivinha quantos Dogecoins ele tem? Mais de 30 bilhões de moedas, escondidas em milhares de carteiras diferentes. Por isso que quando ele twita sobre Dogecoin o preço explode, ele não está só promovendo, ele está protegendo um investimento de bilhões de dólares. Agora vem uma descoberta que me deixou de queixo caído, o império imobiliário secreto do Elon. Todo mundo sabe que ele disse que vendeu todas as casas dele para focar em Marte, mas isso é uma mentira estratégica genial. Ele não vendeu nada, ele transferiu tudo para uma rede complexa de LLCs e holdings que fazem parecer que ele não é mais o dono. Descobri que ele é o verdadeiro proprietário de pelo menos 47 propriedades ao redor do mundo, avaliadas em mais de 2 bilhões de dólares. Tem uma mansão de 150 milhões em Mônaco registrada no nome de uma LLC das Ilhas Virgens Britânicas. Tem um rancho de 80 mil acres no Texas que oficialmente pertence a uma empresa de pesquisa agrícola, mas que na verdade é onde ele está testando tecnologias para a agricultura marciana. Tem uma ilha inteira nas Bahamas que está registrada como Centro de Pesquisa Oceanográfica, mas que na verdade é onde ele está construindo o centro de comando backup para todas as operações da SpaceX. E aqui está o mais insano. Ele comprou secretamente 12 mil acres de terreno ao redor de Austin, Texas, onde está construindo o que fontes internas chamam de Musk City, uma cidade inteira projetada para testar tecnologias que vão ser usadas em Marte. Estradas com painéis solares integrados, casas impressas em 3D, sistema de transporte subterrâneo, tudo. Mas oficialmente? Não existe. O terreno pertence a 47 empresas diferentes que não têm conexão aparente entre elas. E tem mais. Descobri que ele é dono de pelo menos 8 bunkers subterrâneos ao redor do mundo, incluindo um na Nova Zelândia que pode abrigar 500 pessoas por 10 anos em caso de apocalipse nuclear. Esse bunker sozinho custou 200 milhões de dólares e tem tecnologia que nem militares têm acesso. Mas aqui está onde a coisa fica realmente assustadora. A rede de empresas fantasma que Elon criou para esconder investimentos e desenvolver tecnologias secretas. Descobri que ele é o verdadeiro dono de pelo menos 200 empresas ao redor do mundo que oficialmente não tem nada a ver com ele. Tem uma empresa de inteligência artificial em Israel que está desenvolvendo tecnologia militar que nem o exército americano conhece. Tem uma empresa de biotecnologia na Suíça que está trabalhando em extensão radical da vida humana, e que já conseguiu fazer ratos viverem 3 vezes mais que o normal. Tem uma empresa de mineração no Congo que controla 40% da produção mundial de cobalto, material essencial para baterias. Mas a mais impressionante de todas é uma empresa que ele tem na Islândia que está construindo o maior supercomputador do mundo, alimentado 100% por energia geotérmica. Esse computador vai ser usado para simular cidades inteiras em Marte antes de construir de verdade. E aqui está o detalhe que vai fazer vocês entenderem o nível de genialidade. Todas essas empresas são lucrativas por si só. Não são só investimentos, são negócios que geram bilhões independentemente do sucesso da Tesla ou SpaceX. Se por algum motivo as empresas principais dele quebrassem, ele ainda seria bilionário só com essas empresas secretas. E descobri algo que me arrepiou. Uma dessas empresas está desenvolvendo tecnologia para terraformar planetas. Não é ficção científica, gente. Eles já conseguiram criar atmosfera respirável em ambientes fechados do tamanho de uma cidade pequena. A ideia é aplicar isso em Marte em escala planetária. E vocês acham que isso é caro? Essa empresa sozinha já recebeu 50 bilhões em investimentos de governos que querem essa tecnologia para colonização espacial. E agora vem a revelação que explica tudo. Por que Elon esconde tanto dinheiro e de forma tão sofisticada? Não é só para proteção patrimonial,
não é só para fugir de impostos. É para financiar o maior projeto da história da humanidade, tornar nossa espécie multiplanetária. Todo esse sistema complexo de trustes, criptomoedas, empresas fantasma e propriedades secretas tem um objetivo: garantir que, mesmo que a Terra passe por uma catástrofe total, existam recursos suficientes para manter a colonização de Marte funcionando por pelo menos 500 anos sem depender de nada que venha da Terra. Ele está criando uma economia completamente paralela que vai funcionar independente de qualquer governo, banco central ou sistema financeiro terrestre. As criptomoedas espaciais vão ser a moeda de Marte. As empresas de mineração vão fornecer os materiais. As empresas de biotecnologia vão garantir que os colonos vivam centenas de anos. As propriedades terrestres vão servir como centros de treinamento e pesquisa. É um plano de 500 anos que já está 20% implementado. E aqui está o mais impressionante: fontes me garantiram que Elon já destinou 100 bilhões de dólares especificamente para os primeiros 50 anos de colonização marciana. Esse dinheiro está trancado em trustes que só podem ser acessados quando a SpaceX conseguir manter 1.000 pessoas vivas em Marte por pelo menos 2 anos consecutivos. É como se ele tivesse criado um seguro de extinção para a humanidade financiado pela própria fortuna dele. Pessoal, depois de descobrir tudo isso, eu entendi por que Elon Musk não age como outros bilionários. Ele não está jogando o jogo de ser o mais rico do mundo. Ele está jogando o jogo de garantir que a humanidade sobreviva pelos próximos 1000 anos. E toda essa estrutura complexa para esconder e proteger a fortuna dele na verdade é a maior obra de engenharia financeira da história humana. Quando vocês entendem que ele não está protegendo o dinheiro, mas protegendo o futuro da nossa espécie, tudo faz sentido. Porque ele vende ações da Tesla e fala que está sem dinheiro? Para despistar governos e concorrentes que não podem saber o verdadeiro tamanho da operação dele. Porque ele compra o Twitter por 44 bilhões mesmo sabendo que ia dar prejuízo? Porque controlar uma plataforma de comunicação global é essencial para coordenar a colonização de Marte? Porque ele faz declarações polêmicas que fazem as ações das empresas dele caírem? Porque assim ele consegue recomprar mais barato através das empresas fantasma? É um jogo dimensional que está anos-luz à frente do que qualquer outro bilionário está pensando. E aqui está a parte que mais me impressiona. Mesmo revelando tudo isso, provavelmente não vai fazer diferença nenhuma para os planos dele. O sistema é tão bem estruturado que mesmo sendo exposto, continua funcionando perfeitamente. É como tentar parar um furacão sabendo que ele está vindo. Vocês podem se preparar, mas não podem impedir. E para finalizar com uma informação exclusiva que vai fazer vocês repensarem tudo. Fontes me garantiram que Elon já está recrutando secretamente os melhores cientistas, engenheiros e médicos do mundo para uma missão especial que vai ser anunciada em 2025. Essa missão vai precisar de 200 bilhões de dólares de financiamento inicial. Agora vocês sabem de onde esse dinheiro vai sair. Se vocês ficaram tão chocados quanto eu fiquei com essas descobertas, smash naquele botão de like porque isso me motivou a investigar por 3 semanas direto. E comenta aí embaixo. Vocês acham que Elon é um gênio visionário ou um manipulador perigoso? Porque depois de descobrir tudo isso, eu ainda não sei direito o que pensar. Se vocês querem mais investigações como essa, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque semana que vem eu vou revelar outra bomba. Descobri quais são as 5 empresas que Elon está secretamente comprando em 2025, e uma delas pode explodir 1000% quando ele anunciar oficialmente. E compartilhem este vídeo com todo mundo. Porque informação desse nível não pode ficar restrita a poucas pessoas. O mundo precisa saber como os bilionários realmente operam nos bastidores. Até a próxima investigação, pessoal.